Oi, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Thaís Figueiredo e eu tô aqui só para ser uma através de Deus na sua vida, para a gente falar um pouco sobre oração, para a gente falar um pouco sobre como conversar, né, com Deus, como buscar a palavra de Deus. É, E é possível, né, escutar Deus? Como é que faz esse negócio, né? É uma pergunta que as pessoas têm me feito muito. E, e eu senti em Deus de vir aqui e gravar esse material para você, porque o meu trabalho é falar sobre marca pessoal e eu trabalho com princípios cristãos, mas nunca me passaria pela cabeça fazer um vídeo te explicando como orar, porque eu acho que é algo muito íntimo. É, não existe uma forma certa, não existe uma forma errada, mas eu acho que cada um tem a sua. Então, eu senti mesmo em Deus, foi muito claro que Deus me pediu e me orientou. Vai lá e compartilha, só compartilha a forma como você faz comigo, né? Que é a forma como ele me orienta a fazer também, porque eu acho que nada que diz respeito a Deus é só a gente que decide, né? Ele nos leva a tomar aquela decisão. Então, por isso eu tô aqui. Vamos falar sobre como orar, vamos falar sobre como ler a palavra de Deus, né? Que está dentro da Bíblia, sobre outras ferramentas que a gente tem e pode usar também. Então, vamos lá. Bom, a única coisa que você precisa saber de mim é que eu sou apaixonada por Jesus, que eu decidi colocar Deus no centro da minha vida e decidi não tomar nenhuma decisão se ela não for direcionada por Ele, das pequenininhas às maiores. Então, essa é a minha vida, mas naturalmente eu preciso te dizer que, bom, agora você está dentro da minha casa, esse escritório é dentro da minha casa e eu sou uma mulher adulta que ela trabalha com marca pessoal. Marca pessoal é a forma como o outro te vê. Com base na identidade, por ser cristã, eu entendo que a nossa identidade está em Cristo. Então, e que o que muda isso, né, o que faz com que a gente acesse é o posicionamento de querer estar no centro dessa identidade. Então, meu trabalho é fazer com que as pessoas comuniquem verbal e não verbalmente quem elas são, por meio de posicionamento, postura e imagem. Mas a gente não está aqui para falar sobre mim. A gente está aqui para falar sobre Deus. A gente está aqui para falar sobre oração, para falar da sua vida com Deus. Deixa eu te ambientar aqui na minha mesa. Você vai ver que eu trouxe alguns exemplos de instrumentos aqui, de materiais para você. Então, você vai me ver movimentar isso aqui, tá? Durante esse tempo. E aqui está o meu notebook, porque eu fiz uma sequência lógica, tá? Uma linearidade de raciocínio para compartilhar com você. Então, muitas vezes você vai me ver aqui com a cabeça abaixada. Eu tô realmente seguindo essa ordem. E aqui também tem alguns versículos que eu achei importante trazer para você aqui. Eu sou uma profissional, então, de comunicação. Eu sou formada em comunicação há muitos anos. Então, tudo para mim é comunicação. O que eu estou fazendo aqui é comunicação com você. E comunico com Deus. Então, a oração nada mais é do que a comunicação com Deus. Como é que funciona esse negócio de comunicar, né? Eu tenho o emissor e o receptor. Quando eu estou falando com Deus, eu emito algo para Deus, ele recebe. Só que aí é que tá. Eu estou falando e Deus ele me ouve e Deus fala comigo. Isso é a oração. É a gente abrir o nosso coração para Deus, é a gente conversar mesmo com Deus, entendendo que sim, Ele vai falar conosco de volta. É sim possível escutar a Deus. Então, como é que é isso, né, de falar com Deus? Eu posso falar com Deus por pela minha boca, no sentido de quais são os meus sentimentos, o que eu desejo, o que eu quero ouvir, perguntar coisas para Ele. Eu posso falar com Deus através de um louvor. Então, cantar, né? Cantar alguma música que fale sobre Deus. Eu posso falar com Deus declarando a palavra dele. Então eu abro aqui e eu leio em voz alta, me coloco naquela situação. Eu tô falando com Deus. Eu posso falar com Deus, meu Deus, um suspiro que diz muito para ele. Às vezes cai uma lágrima. Eu posso falar com Deus, aquela respiração, ele tá ouvindo, ele tá vendo, porque ele está em todos os lugares.
o que Deus tocou muito meu coração para dizer para você é que, tem até aqui, porque eu deixo sempre grudadinho aqui nas minhas coisas para eu me lembrar, sabe? Deus, ele tá dentro da gente. Jesus, ele tá do nosso lado. Ele tá em todos os lugares. A vida com Deus é doce. A vida com Deus é simples. A vida com Deus é leve. A vida com Deus é gostosa. O que eu tô querendo te dizer com isso? Deus não tá sentado no céu em um trono gigantesco, inacessível. Não, ele não tá. Deus tá aqui, ó, com a gente. Nós, entendeu? Então, se ele tá com você aqui, se ele tá dentro de você, se Jesus tá do seu ladinho, você concorda comigo que ele sabe tudo da sua vida? Então, que você não precisa ter uma formalidade para parar na frente de Deus e dizer, ó, Senhor, nanana. Você pode fazer do jeito que você quiser, mas não é só isso, entende? O que Deus gosta é de um coração sincero, um coração que se abre, que fala. Então, viver com Deus na sua vida o tempo todo é muito simples. Você pode estar dirigindo e falando com Deus. Deus está com você o tempo todo. E comunicar com Ele é muito simples. Não precisa de palavras rebuscadas, nem de orações absurdas, gigantescas. Não. É simples, sabe? Então, essa é a comunicação. Mas como é que eu sei que Deus me ouve? Bom, se ele tá dentro, se ele tá aqui, se ele tá em todo lugar, então ele vai te ouvir. Toda oração que você fizer, ele vai te ouvir, certo? Certo. E como que eu sei que ele tá me respondendo? Aí é que pegou a pergunta que eu mais escuto nos últimos tempos. De várias formas. Às vezes você vai sentir aquela coisa aqui dentro que, sabe, parece uma intuição, que as pessoas chamam de intuição. Às vezes você vai sentir aquilo. Às vezes você vai sentir algo muito forte no seu coração. Às vezes você vai como um pensamento muito rápido. No meu caso, é sempre um pensamento muito rápido. Às vezes você vai, de repente, ouvir algo. Às vezes Deus vai usar a boca de outra pessoa para te dar uma resposta que você tem pedido lá na sua intimidade com Deus. Só você e Deus sabem daquilo. E ele vai usar a boca de uma pessoa para te dar uma resposta. Às vezes, ele vai falar com você através de um passarinho, uma borboleta, só para que eles passem na sua frente, você lembre de Deus e se sinta amada. Isso acontece muito comigo. Às vezes você vai estar chateada naquele dia, chateado, e aí o seu WhatsApp vai tocar, e aí é um amigo das antigas falando assim: nossa, tava aqui, pensei em você, vamos tomar um café? E você sabe que aquilo vai te fazer bem, vai fazer você resgatar quem você é. São várias formas que Deus tem de falar com a gente. E o que a gente vai falar hoje, aqui, nessa aula, né, nesse vídeo, nesse compartilhar? A gente vai falar sobre o que é a Bíblia, como que eu manuseio a Bíblia, por onde que começa a ler a Bíblia, como é que funciona? Aí você vê que tá na internet um monte de gente fazendo devocional. O que é o devocional? Eu preciso ter um livrinho para fazer devocional? Como que é? E os livros? Livros mesmo, livro normal, que fala de Deus. E como que é? Como que funciona isso? Né? Então, a gente vai falar sobre tudo isso hoje aqui. E lembrando que eu não sou uma teóloga. Então, eu vou compartilhar com você a forma como eu faço, porque pode ser que ela contribua com a sua vida com Deus. E o meu objetivo de vida, realmente, o meu propósito é levar a palavra de Deus o mais longe que eu puder. É falar de Deus, é mostrar esse caminho de Deus, como uma evangelista, é te apresentar o evangelho. E o evangelho tá aqui. Então, só que ele não tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. É viver isso, sabe? Então, isso tudo é que a gente vai falar hoje. Hoje aqui, eu realmente acredito que nada é por acaso. Então, se você tá aqui, se esse vídeo chegou até você, é porque, de alguma forma, Deus moveu alguma pecinha e chegou até você, tá? Ah, mas na internet as coisas rodam assim, tá? Mas ele usou alguma pecinha para chegar até você. Mais do que isso, ele fez você se sentir atraído ou atraída por esse conteúdo. Talvez você já conheça muito bem a palavra. Talvez você já tenha uma rotina incrível de orações. Talvez você esteja no início. Pode ser que muita coisa que eu fale aqui você já sabe, você já faz, você já pratica. E aí, eu vou sair desse vídeo? Olha, sinto em te dizer para não sair. Por quê?
A palavra de Deus é viva. Deus sempre tem algo novo para nós. Às vezes a gente tem uma revelação de algo e Deus tem uma revelação diferente. Às vezes Ele quer nos levar mesmo a um outro nível de intimidade. Então, sente em Deus, mas eu tenho certeza que a exposição à palavra de Deus sempre será a vontade dele. Então, te convido mesmo a continuar aqui. Antes, deixa eu falar um negócio. Esse vídeo aqui não tem nada a ver com religião, tá? Esse vídeo aqui não tem nada a ver com igreja, esse vídeo aqui não tem nada a ver com isso. Esse vídeo aqui tem a ver com mesmo a palavra de Deus, com Cristo, que eu sou apaixonada por ele. Apaixonada. Ele é o homem que, dividiu o tempo, ele é o homem que fala de amor, amor, e viveu o amor, e nos deixou isso aqui. E então, é isso, tá? Só pra te deixar claro aqui. Quando uma irmã, então, um dia falou pra mim, vai e leia Jeremias 33:3, depois de uma oração. Eu falei, cara, tem uma chave muito poderosa aqui, mas muito. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Presta atenção nisso aqui comigo. Coisas grandiosas e insondáveis que só Deus sabe. Ele vai te dizer, porque você não conhece, ele vai te dizer, se você clamar a ele vai te responder. Olha isso. Ele vai te responder e vai te dizer essas coisas, mas para isso você clama a ele. Para isso você fala, vamos, bora, partiu, vamos conversar. Clama, chama por ele. E aí, quando isso acontece, você começa a ouvir Deus. É a oração. É essa via mesmo de mão dupla com Deus. E eu quero compartilhar rapidamente com você por que eu fiz esse material, por que eu tô fazendo, né, esse vídeo que Deus tocou meu coração. E eu vou te mostrar um vídeo rápido sobre isso, porque aqui eu não quero falar de mim, eu quero falar da sua vida com Deus. Eu vou te mostrar esse vídeo rapidinho. Eu ia conversando muito com Deus e Deus ia me dando muitas coisas escritas. Eu vou pegar aqui para você ver. Olha, ele foi me dando muitas coisas por escrito. Ele foi me dando, assim, um mapa. Ele foi me dando um mapa mesmo de coisas que iam me tratando. Então, ele ia falando comigo, me tratando, mostrando como é que aquilo, como é que essa trilha, que não se chamava trilha, tá? Como é que esse processo estava acontecendo na minha vida. Enquanto eu falava com ele ia me tratando e me dando materiais que eu não sabia para que eu ia usar. Com isso tudo aqui, ó. Desenho, Deus está revelando assim cada passo. Até que um dia ele me revelou que era um curso, um produto digital, na verdade, que eram conversas, não gosto de chamar de aula, conversas online, falando sobre marca pessoal, que é o meu nicho, falando sobre posicionamento, que é o meu nicho, mas acima de tudo, com uma conexão real que acabe com essa falha de identidade que nós temos. E para isso existe uma trilha a ser percorrida, viu? O que acontece? Eu passei por um período de depressão muito forte e compartilhar testemunho é isso que eu tô fazendo com você, tá? Compartilhando um testemunho. É importante para que as pessoas vejam o agir de Deus, para que a gente saiba que Deus existe de uma maneira quase que palpável, porque ele faz milagres. Então vamos lá. Passei por uma depressão muito forte e eu realmente não queria mais viver. E durante aquele tempo Deus falou para mim, filha, a gente precisa tratar a sua identidade. Sua identidade é quem você é aqui, ó, comigo, nós dois. Vamos tratar isso? Enfim, passamos por um processo, eu e Deus, e no final que ele tratou isso tudo, ele me entregou uma jornada online chamada Trilha da Identidade, que é só para mulheres. E antes que você avance com o seu pensamento, eu te trago para esse pensamento que você poderá avançar, já que nossa, será que ela está fazendo uma aula aqui para me vender algo depois? Por quê? Porque isso é uma estratégia de marketing digital, como profissional da área eu sei, já apliquei muitas vezes. A gente dá aulas, né, te oferece um conteúdo para que você compre algo no final. Tá? Então, compartilho, é isso, beleza. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Aqui, eu, Thaís, vim aqui para compartilhar com você a forma como eu faço minhas orações, como a gente falou, foi algo que eu senti da parte de Deus. Ocorre que essa jornada aqui, ela foi uma jornada entregue a mim por Deus e é um propósito de vida para mim. Porque ela tem um custo totalmente simbólico e que nenhum real vem para o meu bolso. Por se tratar de algo da parte de Deus, que leva a palavra de Deus, que tem transformado a vida de tantas mulheres,
eu não vou deixar de falar para você que lá no final você vai poder comprar, assim, isso que é muito barato, gente, é menos de R$ 30, tá? E eu também não vou te convencer a nada, porque quando a gente fala das coisas de Deus, a gente não convence ninguém a nada, é o Espírito Santo que convence, né? Esse vídeo que você viu foi dessa jornada, eu contando, compartilhando como Deus me entregou isso tudo, esse trilha da identidade. Agora, quem é que pode falar com Deus assim tão de perto? Precisa ser um pastor? Precisa ser... O que precisa ser? Não, pode ser uma pessoa normal, como Thaís Figueiredo. Pode ser você. Todo mundo pode falar com Deus assim de perto. Basta querer. Porque a única coisa que Deus quer é um coração aberto para Ele. E às vezes o nosso coração a gente acha que está aberto, mas não está tanto. Então, como que eu abro mais esse coração? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, falando de oração. Eu quero te falar algo que está lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Jesus está na sua porta. Ele bate. Você abre se você quiser. Abriu a porta do teu coração, Deus começa a entrar de uma maneira diferente. E aí a sua comunicação com ele vai se tornando mais eficiente, mais assertiva, mais próxima, mais gostosa. Você vai criando intimidade com ele, tá? E aí, vamos começar a falar dos materiais, tá? Eu quero começar falando com vocês sobre a Bíblia. A Bíblia. Eu trouxe aqui algumas Bíblias para você, tá? Essa mesa tá balançando, gente. Vamos lá. Muitas Bíblias. Vou começar mostrando para você essa daqui. Que eu quero... Existem algumas versões de Bíblias, tá? E algumas são muito mais fáceis de entender. O que eu quero te dizer é que essa minha Bíblia, todo mundo fica curioso, porque ela tem muita marcação, tá vendo? Ó, muitas marcações. E é uma forma que eu tenho de ler a Bíblia. E já vou te mostrar como é que eu faço isso em um videozinho rápido, tá? Mas essa Bíblia é uma Bíblia de estudo, que eu ganhei há 3 anos atrás, mais ou menos, quando eu conheci Jesus de uma maneira diferente e fui presenteada com essa Bíblia. É uma Bíblia de estudo. Uma Bíblia de estudo que, então, vai explicando alguns trechos. Para mim, ela funciona muito, me ajuda muito a ter revelação. Já vou te falar sobre o que é revelação. Essa Bíblia aqui, cara, olha aqui. Essa Bíblia, a minha tia, em 20 de 8 de 2008, deu pro meu irmão de presente essa Bíblia. E essa Bíblia, meu irmão se mudou de São Paulo, ficou aqui na nossa casa, enfim. E essa é uma Bíbliazinha que eu tenho. Então, eu quero te dizer, tem uma Bíblia maior, tem a Bíblia de estudo, além das versões da Bíblia, que eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Tem uma Bíblia pequenininha, eu quero falar para você do quanto é acessível ter uma Bíblia. Tem uma outra Bíblia, essa que eu ganhei da minha tia, que também deu essa daqui pro meu irmão. Então, ganhei essa aqui da minha tia, uma Bíblia que a capa é super bonita, brilha no escuro e tem uns espaços para anotação também. Tem uma Bíblia que por exemplo, eu tenho Bíblias assim que são muito legais. Essa daqui, se você, eu acredito que em algum momento você vai ter vontade de conhecer mais, adentrar a palavra. Essa se chama Bíblia 365. O que é? Uma Bíblia que você lê em 365 dias, então ao longo do ano. E aí aqui dentro, você tem, por exemplo, dia 1 de janeiro, você tem um pedaço do Antigo Testamento, um pedaço do Novo Testamento, um salmo, um trecho de Provérbios, entendeu? Ou um trecho de Salmos. E aí, tá aqui, em 365 dias você lê a Bíblia toda. É muito bacana. Beleza, Thaís, não tenho Bíblia e não estou disposto a comprar uma Bíblia agora, ou não posso comprar uma Bíblia agora. O que eu faço? Pega seu celular e baixa um aplicativo da Bíblia, que não vai custar nada, R$0. Ou pega o teu tablet e baixa o aplicativo da Bíblia, não vai custar nem R$1 também. E ainda aqui você consegue fazer umas marcações, tá vendo? Não sei se dá, acho que dá pra ver, né? Consigo selecionar alguns trechos, e fazer algumas marcações, tá? Então, como que você vai fazer isso, né? Tá. O que é importante a gente falar da Bíblia? A Bíblia, ela conta a história desde a criação do mundo até depois que Cristo foi embora, lá os apóstolos, enfim, depois vai lá para Apocalipse, que é uma coisa que ainda não aconteceu, tá? Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, tá? O que é a palavra de Deus? É Deus falando aqui. Deus tá falando através aqui. Jesus tá falando aqui. Ela é dividida no Antigo Testamento, antes de Jesus chegar aqui, desde que Deus criou o mundo, que ele diz, haja luz,
E aí as coisas começaram a se formar, Adão e Eva, já ouvi falar tudo isso daí, tá? E aí depois a gente vai para o Novo Testamento, que é maravilhoso, que daí conta como Jesus chegou, conta os milagres de Jesus, conta como Jesus falava, conta muita coisa linda. Tá tudo aqui dentro. É uma historinha? Você pode ler como um livro de história, pode. E entender essa história, pode. Te digo o quê? A palavra de Deus é viva. Se você ler, já leu Pequeno, eu tenho aqui, porque eu adoro Pequeno Príncipe, tem aqui comigo, eu tô bem velhinho, inclusive. Já leu Pequeno Príncipe, por exemplo? Ou algum outro livro que você goste muito mais de uma vez? Quando você lê a primeira vez, você entende uma coisa. Quando você lê a segunda vez, você entende outra coisa. Certo? A mesma coisa, obviamente, mas olha com olhares diferentes. Porque talvez você esteja em um momento diferente da sua vida. Porque talvez você tenha se atentado a algo que você não se atentou. Isso é um livro escrito por um ser humano. Agora, a Bíblia foi escrita por homens, inspirado pelo Espírito Santo. O que eu quero dizer isso? O Espírito Santo de Deus, tá? Então, o Espírito Santo de Deus, tá aqui, tá? Ele inspirou essas pessoas a escreverem a Bíblia. Então, existe a presença de Deus aqui. Se eu estou lendo um livro que tem a presença de Deus aqui, se Deus é vivo, se ele fala comigo o tempo todo, se quando eu o busco, ele fala mais, se eu estou lendo sobre ele, no lugar oficial que está escrito sobre ele, ainda que não seja no oficial, que eu esteja lendo um livro, a gente já vai falar disso, ele vai falar comigo. E ele vai falar cada vez de uma maneira diferente. Então, quando você lê a Bíblia, você tem revelações, então ele te revela coisas diferentes a cada momento. Então, é muito comum você ver a pessoa falando sobre o mesmo versículo, né? Não temerei mal algum porque tu estás comigo. É muito comum esse. Então, a pessoa falando sempre aquilo. Tá, aquilo ali virou algo que rege a vida dela, tudo bem, mas pode ser que ela tenha várias revelações diferentes sobre aquele mesmo versículo. Por quê? Porque Deus fala ao coração dela de maneiras diferentes. Então, o que a gente costuma fazer antes de pegar a Bíblia na mão? Thaís, a Bíblia é difícil de entender. É difícil de ler. Realmente, principalmente se você começar pelo Antigo Testamento, é bem mais complicado de entender. Sugiro começar pelo Novo, já vou te falar por onde eu sugiro você começar, tá? O que acontece? Thaís, a Bíblia é difícil de ler. Bom, não precisa, porque o que acontece? O Espírito Santo ele vai te ajudar a fazer todas as coisas, ele tá aqui, tá? Ele vai te ajudar a entender. Por quê? Porque ele é o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você, se você entende que Jesus veio aqui te salvar. E daqui a pouco a gente fala disso também. Ele vai te ajudar a entender. Como que eu faço isso? Antes de abrir a Bíblia e ler a Bíblia, você vai falar assim, ó. Deus, me dá a revelação da sua palavra, me revela o que você quer que eu entenda. Por quê? Eu li um versículo hoje, amanhã eu tô passando por outra coisa, daí eu vou e leio o mesmo versículo, daí vem uma outra interpretação, e essas interpretações todas, elas são guiadas por Deus. Então, tá vendo que a palavra é viva? Por isso que a gente fala que a palavra é viva. Quando for ler a Bíblia, e você vai escolher se você vai riscar a sua Bíblia, se você não vai riscar, porque eu risco porque eu estudo a Bíblia, tá? Estudo. Então, se você quer estudar a Bíblia, marcar, ver, batendo um sol aqui, não sei se dá pra ver. Se você quer estudar a Bíblia, marcar a Bíblia, se você quer ver, assim, tipo, olhar e ler depois, eu sugiro que você use, sim, um marca-texto, lápis. Eu não gosto de escrever na minha. Eu trouxe caneta para te mostrar. Outra coisa daqui a pouco. Mas eu uso o marca-texto. Eu uso post-it. Então, eu venho aqui nas páginas e aí eu vou colando nas páginas que me chamam a atenção. Eu faço uma marcação bem específica na minha Bíblia. E como as pessoas lá no meu Instagram sempre me perguntam, eu gravei um videozinho lá pro Instagram, eu vou colocar ele aqui para você entender como eu faço te mostrando minha Bíblia por dentro. Vocês sempre me perguntam sobre essas marcações aqui na minha Bíblia. O que elas significam. Então, vou explicar para vocês, tá? Contar um pouco como eu faço e funciona para mim. Então, vamos lá. Eu tô lendo a Bíblia aqui. E aí, eu vejo algo que me chama atenção. Então, eu venho aqui e daí eu faço marca-texto. Só que algo me chamou muita atenção. Então, aí eu venho aqui e boto um post-it. Por quê? Porque é muito importante para mim. Aquilo é muito importante para mim. Então, eu coloco. Aí eu coloco o post-it
em cima do versículo. Quando ele está aqui em cima, ó, aqui em cima, é porque tudo que eu marquei nessa página é muito importante. Então, eu já sei que essa página é muito importante. O que isso facilita? Na hora que eu tô buscando alguma coisa, na hora quando eu tô lendo, eu tô estudando, eu já sei a hora que eu abro a página onde eu vou bater o olho e sobre o que aquilo quer dizer. Viu? Agora, vamos lá. Como Deus fala com a gente, eu tenho o hábito de sempre anotar o que Deus fala comigo. Por quê? No momento em que eu precisar entender alguma coisa que está acontecendo, pode ser que eu já tenha ouvido ele me dizer. No momento em que eu falar assim, ai meu Deus, será que Deus me ouve? Será que as promessas dele vão se cumprir? Aqui eu tenho promessas anotadas que já se cumpriram. Então eu sei que elas vão se cumprir. Então o que eu faço? Sempre ando com o meu caderninho. Eu tenho muitos mesmo, gente, muitos na minha estante de livros. Muitos. Então eu até etiqueto os meus cadernos para ficar na ordem, para não ficar perdida na hora de manusear. Então eu te aconselho, eu tô lendo a Bíblia. Então, o que você está entendendo? O que Deus falou ao seu coração? Vai anotando. Alguma dessas revelações que ele deu dentro de você, no seu coração, elas querem dizer algo muito importante para sua vida. E hoje e amanhã você vai poder consultar, você vai poder olhar isso, você vai poder lembrar de algo. Deu um estalo, putz, eu lembro de um dia que eu li um negócio, não sei o que, isso tá fazendo sentido agora, volta lá, lê. Com certeza essas anotações vão falar muito para você. Já tive projetos, assim, que, sei lá, há 2 anos, Deus me disse algo no meu coração e eu anotei aquilo. Tenho mesmo, assim, de coisa que aconteceu há, sei lá, 2 anos, ele falou coisas muito específicas, eu não entendi muito bem aquilo, tipo, era muito bonito, mas quando eu fui ler depois, eu falei, cara, é o projeto que é o Trilha da Identidade, que Deus me deu, tá aqui falando que um dia isso ia acontecer. Então, assim, você vai vendo que as promessas de Deus, elas se cumprem, você vai entendendo que Deus, ele vai falando com você antes das coisas acontecerem. Então, esses são os cadernos. E aí, temos o devocional, que as pessoas têm muito falado sobre, vamos fazer um devocional. Existem livros, não é? Livros que a gente vê as pessoas postando sobre devocional. Ah, é o meu devocional de hoje. Então, o devocional, para que serve? Que tanto de gente está postando devocional? Precisa ter livrinho? Devocional é um tempo de devoção a Deus. Então, é um período que você tira para estar ali com Ele, na presença dEle, para fazer as suas orações, para se alimentar da palavra de Deus, para orar, para falar com Ele, para ouvir Ele. Orou, fiquei mais concentrada, foquei nele. Deus fala comigo. Ele vai falando com você enquanto você está lendo, ele vai falando com você, sabe? Criar uma rotina com Deus é muito importante, porque isso gera intimidade, né? A gente já vai falar um pouquinho dessa intimidade, mas gera uma intimidade. A gente precisa de intimidade para reconhecer a voz do outro, entender o outro. Então, criar essa rotina é muito importante. Thaís, eu preciso de um livro para fazer o meu devocional? Eu, Thaís, tenho livros já, sempre uso alguns livros de devocional. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que aqui dentro geralmente terá um trecho da palavra, tá? Vai ter algo discorrido sobre o autor, né? Por ele. Então, uma revelação que Deus deu a ele. E aí, você lê, vai estudando a palavra. Tem versículos aqui diversos, tá? E você pode fazer por aqui. Então, você está começando agora? Aconselho que você, sim, busque, né? Se for da sua vontade, se você puder fazer isso, um devocional é bem bacana, tá? Para você começar. Eu, Thaís, como faço? Minha rotina de oração, hoje eu levo muita palavra de Deus no meu trabalho. Então eu preciso estar alimentada da palavra para poder trabalhar. Senão não tem como eu chegar vazia aqui, sem me alimentar da palavra e falar a palavra para as pessoas, né? Enfim, no meu conteúdo de Instagram, nos meus cursos, nas minhas palestras. Não tem. Então tá. Então eu passo muito tempo em oração. Eu dedico, não é que eu passo muito tempo, eu dedico, eu gosto muito de passar esse tempo com Deus. É o tempo favorito da minha vida. Ficar ali, eu e Deus. Então, eu uso o devocional, o livro do devocional. Li isso para mim bem rápido. Li isso aqui. Aí eu vou me debruçar nas minhas coisas. Então, aí eu vou conversar com Deus. Eu sempre tenho uma rotina de orações bem específica. Então, em determinados momentos eu oro, sei lá. Agora eu tô lendo o livro de Jeremias.
Amanhã eu tô lendo Mateus, sabe assim? Depois eu tô lendo a história de Salomão, sabe? Então, assim, por quê? Porque nessa minha rotina de oração, quanto mais a gente vai convivendo com Deus, mais intimidade a gente vai tendo, a gente vai sendo direcionado para as coisas que a gente precisa ler, estudar. E aí eu debruço muito, leio, estudo. Eu louvo antes, então eu louvo, eu leio a Bíblia, eu leio o devocional e eu anoto muita coisa, escrevo muita coisa. E os meus projetos ainda parte de Deus, então eu desenho muitos projetos. Eu tenho, né, se você for depois olhar lá no meu Instagram, tem muita coisa desenhada, muito projeto, desenhos mesmo, folhas grandes, e é assim que eu gosto de trabalhar, tá? Então, isso aqui é o livro. Louvor. O que é o louvor? Né? Então, são aquelas músicas que falam de Deus. Talvez você já esteja habituado e fale, nossa, óbvio que sim, tá, mas talvez não. Então, se você não está habituado, são músicas que levam a palavra de Deus. O que quer dizer isso? Elas são baseadas em trechos bíblicos e são escritas com o agir do Espírito Santo pelos autores das letras, pelos compositores, enfim. Assim como o Espírito Santo está falando com quem escreveu o devocional. Assim como o Espírito Santo fala com todo mundo que está levando a palavra dele, inclusive comigo neste momento. Então, o louvor, eu falo que é uma ativação do Espírito. Por quê? Por meio de uma música, eu estou ouvindo a palavra de Deus e eu estou proclamando, falando a palavra de Deus. Então, eu estou declarando, eu estou no mundo espiritual, tá? Falando sobre Deus, de acordo com a verdade, que é o que está na palavra. Entendeu? Então, eu louvo, eu falo que a gente ativa o espírito, faz o teste. Se você não é habituado a ouvir louvor, bota um louvor e vê o que vai acontecer com você. Você já vai ficar mais sensível, você vai ver um negócio aqui. Bota 2. Bota 3 pra você ver. E aí, quando você for louvando, você vai ver que você tá entrando em um ambiente de adoração, assim, e tá muito sensível ao Espírito Santo. Cara, quando você for pegar as coisas, assim, pra orar, blum, sabe assim? É incrível o que acontece. Então, faz esse teste. E aí, temos outras coisas que eu quero te mostrar. Livros. Tem muitos livros que levam a palavra de Deus, mas muitos. Coisa mais linda, gente, como é gostoso, né? Se você tem o hábito da leitura, experimente ler um livro que leva a palavra de Deus. Se você não tem o hábito da leitura, experimente e aconselho. Faça um chazinho, sabe? Vai tomar seu café ali junto. É muito gostoso, assim. Eu marco tudo, vocês estão vendo, né? Que eu marco tudo, porque fica mais fácil de localizar depois. Então, aí tem livros, né? Então, ó, aqui eu tô com Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, eu tô com Espiritualidade Emocionalmente Saudável, tô com o Ele Me Ama, Pastora Luiz da Pastora Márcia. Então, são livros que levam a palavra, que você vai lendo, a palavra é viva, isso vai te revelando muita coisa, tá nos livros, mas a palavra é viva. Então, é um livro com a palavra, é viva, a revelação é maravilhosa. Tá? Então, tenho os livros. Tá. Sobre as anotações, versículos, por exemplo. Antes de eu conhecer Jesus, como eu conheço hoje, com uma intimidade muito maior, eu tinha uma cliente, que ainda é minha cliente e é uma grande amiga, a Melissa Freitas. E a Melissa, ela falava sempre sobre alguns versículos para mim, porque eu não entendia a Bíblia e ela me explicava, eu perguntava, enfim. Eu ia anotando, eu ia anotando aqui, Josué 1:9, Mateus 18:8, tá vendo? Aí eu ia lá, Filipenses 4, Efésios 6:10. Então, aí eu ia anotando e fui guardando esses post-its. Pode acreditar que teve um momento da minha vida que eu peguei todos eles fazer uma sequência lógica. Foi uma coisa assim, coisa que só mesmo Deus para fazer, porque você não entende nada que tá acontecendo, mas daí tem um negócio ali, um sentido, sabe? Então, vá anotando versículos que te chamam a atenção, ou se alguém te falou algum versículo, vai lá, anota. Em um momento isso vai fazer sentido para você. Uma coisa muito legal que eu gosto de fazer também é pegar um potinho assim, e aí nesse potinho, aqui, eu tenho post-its de projetos que Deus me deu, tá? Aqui dentro. Mas eu também tenho post-its de agradecimento a Deus por coisas que ele fez. Então,
eu pego esses papeizinhos e guardo num potinho, porque Deus é Deus. E se algum dia eu falar, ai meu Deus, essa situação tá muito difícil, Deus não tá me ouvindo. Aí ele tá assim, olha quanta coisa ele já fez por mim. E é que no meu caso tem os projetos, né? E os projetos para mim, eles são um agir de Deus purinho, assim. Então, os meus projetos são a joia mais preciosa que eu tenho. Os meus projetos que são dados por Deus, assim, como trilha da identidade, enfim. Esse material aqui para mim, você não tem noção do quanto que ele é valioso e precioso e que tem um propósito muito grande. Cara, o propósito move a vida, assim. Deus tem propósito para sua vida. Deus tem um propósito para sua vida. Deus tem um propósito para sua vida. E eu vou te dizer algo. Isso aqui é orações que Deus me entregou, tá? Então aqui tem uma passagem que deu uma oração por escrito que eu fui escrevendo enquanto Deus falava comigo, assim, eu fui entendendo. Foram coisas que eu precisei entender. E aí, como é uma coisa que sempre tem que ficar à minha mão, porque eu sempre preciso me lembrar disso, eu fiz um layout com a minha identidade visual de Instagram, que é tudo azulzinho e tal, e você pode fazer do jeito que quiser, pode até escrever à mão, se você sentir necessidade disso, e eu plastifiquei, para isso daqui andar sempre comigo, tá sempre comigo. E eu quero ler algo para você que tá lá em Jeremias. Jeremias 1, 4, 5. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Olha isso, então, Deus, ele formou a gente desde antes do ventre, então, assim, a nossa vida foi sonhada por ele, né? Ele tem um propósito grande para as nossas vidas, ele tem um propósito grande para a sua vida. E esse propósito, ele sempre tem a ver com algo que vai edificá-lo, né? Levar a palavra dele adiante, mostrar para as pessoas que Deus é Deus. Então, diante de tudo isso que eu falei, se a gente for implementando essas práticas na nossa vida, na nossa rotina, muito legal. Tomar café da manhã fazendo uma dessas coisas, lendo, consumindo a palavra, entrando em contato com a palavra, sabe? Ou com um louvor, alguma coisa. Por quê? Porque você vai começar o seu dia diferente, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo que seja um versículo. É muito importante. Testa. Como eu sempre falo, não acredita em mim. Testa. E aí você vai ver, depois vai me dizer. Ok, fiz isso tudo aqui. Conforme eu vou fazendo essas práticas com frequência, eu vou criando intimidade com Deus. Quando eu crio intimidade com alguém, é mais fácil de eu ouvir a voz da pessoa, é mais fácil de eu entender, é mais fácil da pessoa me entender, é mais fácil a nossa conversa, tudo é mais leve, tudo é mais fluido, né? Então, eu vou gerando essa intimidade. Vamos pensar aqui. Tem um vizinho, tá? Você tá saindo lá com o seu carro da garagem e lá tá o seu vizinho. E um dia você passa e fala, bom dia. No outro dia você fala, ai, que cachorro bonito. No outro dia você fala, nossa, que chuva. No outro dia você pode até se aprofundar um pouco mais e falar, ai, você viu o negócio lá que aconteceu, que passou no jornal, uma notícia. Beleza. Tá. Até que um dia você fala pra ele, nossa, meu cachorrinho passou mal, levei no veterinário, ai, que pena, tá. Beleza. Você pode fazer isso com cada vez que você encontrar ele, você ficou íntimo dele? Você não ficou íntimo dele. Você teve conversas picadas com ele, vocês tiveram algum tipo de identificação, mas você conhece de longe a voz dele, por exemplo? Você consegue ter conversas sinceras e ouvir o que ele tem a te dizer, por exemplo? Você confia nele? Será? Como que a gente confia tanto em quem a gente não conhece? Para isso, é a intimidade, né? Que é essa intimidade que a gente tem com Deus. Então, quanto mais eu fico íntimo de Deus, mais eu consigo ter fé. E o que é fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E isso está lá em Hebreus 11:1. Ter fé, até para ter fé, a gente precisa de Deus para ter fé. Por quê? Porque não é fácil você acreditar em algo que você ainda não viu acontecer. Fé é diferente de otimismo. Otimismo, vamos ser otimista, vai dar certo. Se eu colocar na minha cabeça que vai dar certo, vai dar certo. E sou eu que tenho que botar na minha cabeça. Isso é otimismo. Se eu tô falando de Deus, acredito em Deus, Ele tá acima de todas as coisas, Ele que sabe do meu caminho, tudo isso, tô falando de fé. Para ter fé, eu preciso de Deus. Porque Deus precisa me fazer ter fé, que a minha fé vai fazer as coisas acontecerem, desde que eu também contribua para isso, obviamente, tá, gente? Não vamos ficar assim, ó.
esperando Deus fazer. Não, ele tem algo maravilhoso para sua vida, mas você tem que fazer a sua parte, porque essa parte ele não pode fazer por você. Então, quando você se relaciona com Deus, você passa a ter mais fé. Passa a ter mais fé, passa também a buscar mais a Deus, porque é bom ter fé, é gostoso ter fé, é gostoso a gente entender. Mais gostoso ainda é quando a gente tem fé e vê a coisa acontecer. Bom, esqueci de compartilhar algo com você. Uma maneira muito específica que eu tenho de conversar com Deus, Thaís, eu me expresso muito bem escrevendo, né? Por ser da área de comunicação, enfim, expresso muito bem escrevendo. Então, eu escrevo cartas para Deus. Deus, vírgula. Como eu tô me sentindo, o que eu preciso entender, o que eu gostaria de falar dele, que eu gostaria de respostas, e o que tá dentro do meu coração, eu escrevo e guardo essas cartas, coloco a data, em nome de Jesus, amém. E deixo lá guardadinho. E olha que louco, né? Como isso é coisa da nossa identidade mesmo em Deus. Eu tenho uma amiga que eu não me lembrava disso. Ela falou, mas amiga, você sempre escreveu cartas para Deus? Você não lembra quando você era pequenininha que você tinha uma gaveta cheia de cartas para Deus? Eu não lembrava. Eu tenho esse hábito, né? E aí, por um longo período da minha vida, eu parei. E aí, quando voltei, olha que loucura, né? É uma coisa que tá mesmo dentro da gente. E que Deus sabe que tá dentro da gente também. Tá lá em Salmo 139, 1 ao 4. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra, sem que saia uma palavra da minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Então, assim, essas cartas, a minha forma de agir, o meu modus operandi, tudo como eu lido com a vida, Deus sabe desde sempre. E muitas vezes há um resgate disso, sem que a gente nem perceba, nessa comunicação com Deus. E deixa eu te dizer, quanto mais a gente comunica com Deus, mais a gente entende que a gente é filho, que a gente é amado, né? Quanto mais a gente entende Cristo na nossa vida, mais a nossa identidade aflora. Quando a gente tem certeza da nossa identidade, a gente tem certeza que a gente pode chegar em todos os lugares. E a identidade, eu realmente acredito que essa identidade é em Cristo. E como que eu faço para ter acesso a essa identidade, né? Para que Deus me revele mais dessa identidade, porque não é algo racional, é algo espiritual. Então Deus vai te dar espiritualmente essa clareza de identidade. Como é que eu faço para ter acesso a isso? Se você crê que Jesus, ele morreu na cruz para te salvar, que ele veio a esse mundo para mudar todas as coisas, ele foi o cara que dividiu o tempo, ele é o cara do amor, ele é maravilhoso. Se você crê nisso, você confessa, né, isso com a boca, olha que legal, o Espírito Santo de Deus passa a viver dentro de você, grudado com o teu Espírito, Deus tá aqui. Isso para mim já é tipo uma coisa mais linda do universo, assim. E se você crê nisso, eu quero inclusive te convidar a repetir uma oração comigo. Meu papel como evangelista é levar o evangelho para você e é te apresentar esse Jesus como eu conheço e te dizer que falando, olha, Jesus, eu acredito em você, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E isso, cara, é a coisa mais linda, né? Porque o Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro, o nosso ajudador. Então, quando você se conecta com ele, as respostas já estão dentro de você. Então, eu quero te convidar agora, se você crê nisso, que você repita essa oração comigo. Uma oração muito simples, tá? Que vai mudar sua vida espiritual para sempre. Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que morreste na cruz para me salvar. Perdoa os meus pecados. Hoje entrego a minha vida a ti, para que comece a boa obra e para que eu seja transformado conforme o teu querer. Que dia após dia eu possa sentir o teu verdadeiro amor que lança fora todo medo. Eis-me aqui. Em nome de Jesus. Amém. Como você crê, diga amém. Está escrito lá em João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, por meio de Jesus. Então, agora você confessou, né, com a boca, que você
aceita Jesus, o Espírito Santo está dentro de você. Você passa agora a ter cada vez mais contato com a sua identidade em Cristo, tá? Com essa identidade que vem mesmo do seu espiritual. Seja bem-vindo a uma vida nova. Eu estou muito feliz por você ter aberto, né, as portas aí da tua casa, do teu trajeto, os teus ouvidos espirituais. E como eu te disse, agora você pode vir para o Trilha da Identidade, você vai ver o código aí na tela, que é uma jornada, então, para mulheres. Mulheres que, assim como eu, como você que está me assistindo, mulheres que passaram por muitas coisas ao longo da vida, coisas muito boas, mas coisas não tão boas assim. E essas não tão boas deixaram marcas. Marcas que levam a sintomas que giram em torno de prazeres instantâneos. Então, comer demais, comprar demais, trabalhar demais, cuidar demais dos outros e esquecer de si, gerou tudo isso. Isso tudo é sintoma de perda de identidade, tá? Quando eu entendo a minha identidade em Cristo, você já entendeu, e agora você passa a se posicionar diante disso, ativando dentro de você o verdadeiro posicionamento, você passa a ter uma cura de identidade. Então, essas dores vão passando. Então, esses sentimentos vão passando. Aquele buraco que você sente aqui dentro, você sentia aqui dentro, então, ele passa a deixar de existir. Então, eu te convido agora a conhecer, a vir para o Trilha da Identidade, essa jornada que tem mudado a vida de centenas de mulheres, que virou mesmo um movimento e que eu tenho transformações assim lá dentro que o Senhor faz que me emociona. Então, eu te convido a vir para o Trilha da Identidade, tá? Tá aqui. Como eu te disse, o custo é muito simbólico, ele é algo por propósito mesmo. Então, aqui tá o código, vem para o Trilha. Vai ser um prazer te receber. Te agradeço muito por esse tempo que passamos juntos. Muito, te agradeço a confiança, a credibilidade, toda a honra e glória a Deus, não a mim. Eu sou um através de Deus e só. Então, toda a honra e glória a Ele, porque tudo é por Ele, tudo é para Ele. Então, declaro na sua vida que você vai ter uma vida repleta do Senhor, um desejo ardente de buscar, um desejo ardente de ler a palavra, de entrar na palavra dEle, de viver uma vida diferente com Deus. Tudo muda quando Jesus entra na história. Então, deixe Jesus entrar. Um beijo grande. Eu tenho certeza que continuaremos aí juntos, conectados para falar de Deus e também de outros assuntos, né, que fazem parte da minha vida, marca pessoal, posicionamento, mas tudo com base na nossa identidade em Cristo. Um beijo grande. Deus abençoe sua vida.